of the game. It's a rich thing. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, pastora Kenimara, pastor Amarildo. Bom dia, que o Senhor vos abençoe grandemente. Bom dia, minha amada esposa, que também está aí acompanhando e também está aqui comigo ao lado. Aleluia. Bom dia, brasileiro, ao apóstolo José Bravo, desde Peru. Saludos e bendiciones. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje, dia 23 de agosto de 2020, vamos estar compartilhando aqui uma porção da palavra do Senhor, com o tema As características da fé dos patriarcas. O Senhor me colocou a pensar e a refletir acerca da qualidade de fé que estes homens viveram. E qual é a importância de compreender a qualidade de fé desses patriarcas? Porque eles foram os pioneiros, foram os fundadores, foram os inauguradores da escola que o nosso Messias veio cumprir, veio estabelecer, né? Muitas vezes nos colocamos a pensar de que o Messias operou numa fé sobrenatural porque era o Filho de Deus, porque era o Salvador do mundo, porque era o Messias. E vamos ver hoje, pela graça e a misericórdia do Senhor, que esta fé também operou nos patriarcas, no nosso pai Abraão, Isaac, Jacó. Esta fé operou em Moisés, operou em Gideão, em Davi, em muitos homens e mulheres que estão descritos no que nós chamamos no rol da fé, na linhagem de fé. E o autor de Hebreus, aqui no capítulo 11, ele traz esse panorama de uma linhagem de fé, né? De uma geração de fé. E nós somos essa geração que opera na fé, que opera na emuná,
na fé obediente, na fé que se educa, na fé que está apoiada em um fundamento firme, no qual não se pode ser movido por circunstâncias, por contraposições, por argumentos contrários ao que temos buscado, confiar. Porque quando falamos de fé, falamos de uma confiança em Deus, não a confiança em nós mesmos, nos nossos argumentos, nas nossas capacidades. E aí entra a grande batalha entre a verdadeira fé e a fé racional, a fé lógica, que quer sempre se apoiar nos seus próprios argumentos, na sua própria capacidade intelectual, que é a fé pistis. Hoje vamos estar falando um pouco também sobre essa diferença de pistis e pistel. Pistis, pistel e emuná. A diferença entre crer, crença e fé. A verdadeira fé, que é uma confiança. Uma confiança que se educa, que se aprende. Uma confiança que nos faz ser obedientes ao nosso Pai Celestial. E como texto base para essa classe de hoje, para essa ministração de hoje, vamos utilizar aqui texto do livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8. Vamos falar de nada mais, nada menos do que o nosso pai Abraão. Aquele que inaugurou esta escola da Emuná. Se bem que antes de Abraão já operava a fé, mas Abraão recebeu legalmente esse título porque nele começou uma nova linhagem, uma nova geração, uma nova raça de crentes em Deus. Quando eu falo crentes, eu falo de filhos de Deus sobre esta terra. Uma geração de pacto, uma geração escolhida, eleita pelo eterno Deus. Saudações a todos que estão entrando, que o Senhor vos abençoe, e todos aqueles que também irão nos acompanhar na gravação, seja pelo áudio, seja pelo vídeo, aqui no Facebook ou no YouTube, que vamos estar compartilhando também logo após essa transmissão. Então, Hebreus 11:8 nos diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Põe atenção aqui. Diz que pela fé, vamos entender o que é a fé, quais são as características da fé dos patriarcas. Veja só, Abraão pela fé, sendo chamado, obedeceu. Antes de ele argumentar, antes de ele buscar ter qualquer tipo de sofisma, antes de qualquer coisa que Abraão poderia ter como garantia, muitas vezes nos apoiamos em um plano B chamado, se esse não der certo, eu tenho um plano B. Abraão obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Por quê? Porque Deus lhe fez promessa. A promessa ela antecipa o cumprimento.
A promessa antecipa o cumprimento. E Abraão saiu sem saber para onde ia. Veja só, Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu. Veja a ordem do que a Bíblia coloca. Primeiro, Abraão, ao ser chamado, obedeceu, sem saber para onde ia. É uma característica de fé que operou no nosso patriarca Abraão. Uma fé obediente. Uma fé de crer não na promessa, não no que iria receber, porque Abraão nem sabia o que iria receber. Simplesmente ele obedeceu porque ele confiou em Deus. Ele confiou naquele que lhe chamou. E aí está um grande problema que enfrentamos hoje, porque nos ensinaram muito bem a confiar nas promessas. E não a confiar em quem está fazendo a promessa, no caráter de quem promete, no caráter de quem prometeu. A Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aí no versículo 9 continua: pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas ou em tendas com Isaque, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice ou arquiteto e construtor é Deus. Vamos ler todo, aqui logo trago o ensinamento. Pela fé também a mesma Sara recebeu virtude de conceber e dar à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia do mar, da praia. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Olha só, eles morreram sem terem recebido as promessas, o cumprimento das promessas. Todavia eles estavam no princípio, no início. Todavia eles estavam desfrutando simplesmente de uma parte da promessa, uma parte da herança, do que nós podemos chamar de um penhor, um dote. Deus lhes assegurou uma parte, uma pequena parte, para que eles pudessem se comprometer com a promessa, segurar a promessa, para que pudesse também guardar aqueles que iriam receber, que é a semente de Abraão, o restante da promessa, o restante da herança, o cumprimento. E diz assim: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscavam uma pátria. Ou seja, eles buscavam uma pátria. Abraão, Sara, seus filhos sabiam que não pertenciam à pátria chamada Babilônia. Eles estavam ali, mas não lhe pertenciam àquele sistema, não pertenciam àquele povo, não pertenciam àquela cultura, porque eles já eram escolhidos do Senhor. Eles foram chamados para sair desse sistema de confusão, mas sem entender como seria, o que iriam construir, como fariam para sobreviver fora desse sistema. Decidiram obedecer naquele que lhe chamou. Decidiram obedecer em Deus, obedecer a Deus, perdão.
E se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de chamar-se seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, somente até aqui, depois a gente continua. Ou seja, Abraão saiu com a sua esposa, a princípio com seu sobrinho Ló, mas não permaneceu com ele. Abraão começou a gerar filhos, porque a promessa veio se cumprindo. O Senhor disse que Abraão seria pai de multidões, de muitas nações. Mas Abraão gerou Ismael fora do pacto com a sua esposa, no que culminou dos palestinos, os árabes. Mas Abraão gerou um no pacto, que foi chamado Isaque. E por que a Bíblia chama Abraão de pai de muitas nações, sendo que só gerou Isaque no pacto com Sara? Porque a promessa foi feita a ambos. Depois da morte de Sara, Abraão chega a casar novamente e gera mais filhos e filhas. Mas o que nós contamos como a semente do pacto, no que nos legou o Messias, Yeshua HaMashiach, veio de Isaque. Por quê? Porque Abraão, quando obedeceu, ele sabia que Deus iria cumprir tudo o que lhe prometeu. Ainda que não lhe cumpriu de forma imediata, lhe deu uma pequena parte, lhe deu uma porção, um adiantamento, que foi o seu filho Isaque, que prefigura o nosso Messias, Yeshua HaMashiach. Mas não vou aqui entrar para falar sobre a parte histórica, porque eu creio que todos já estudam a Bíblia, já conhecem um pouco das histórias bíblicas. Eu não vou me deter muito nisso, mas que você possa apontar esse texto base de Hebreus 11, 8 ao 35, porque no final aqui dessa mensagem eu quero tocar nesses pontos finais desse texto. Mas primeiro eu quero dar uma introdução acerca das características da fé que operou nos patriarcas. A fé que operou neles foi uma fé chamada emuná. A palavra emuná significa confiança. Também significa obediência. Ou seja, a emuná, ela é uma confiança, não em mim, mas é uma confiança que me faz obedecer ao chamado, às instruções, sem questionar, sem raciocinar demais, sem usar a minha lógica. Simplesmente obedecer. O que nós podemos entender que é uma fé, é claro que a emuná não se trata de uma fé que nós recebemos de imediato. Porque assim como a obediência se aprende, a fé se aprende. A fé se educa. A confiança se constrói. Quando iniciamos um relacionamento com uma pessoa, a princípio não temos muita confiança nesta pessoa.
Mas ao passar do tempo, ao ver como a pessoa pensa, como a pessoa age, como a pessoa se comporta, nós passamos a adquirir confiança nesta pessoa. Porque ela passa a nos imprimir o seu caráter, os seus valores, a sua natureza. Ou seja, a fé genuína, chamada emuná, que operou nos patriarcas, é uma fé que se aprende. E o contrário desta fé é uma fé chamada crença, que no grego se usa a palavra pistel ou pistis, crer ou crença, que se trata de uma razão, de uma lógica. Essa fé racional, ela não está tão... A ênfase dela não é obedecer, a ênfase dela é ter a compreensão. É uma fé racional. Por exemplo, 2 mais 2 é 4. Pronto. Então, se eu entendo o que eu vou fazer, eu faço. Se eu não entendo, eu não faço. Isso é a escola da fé grega. Não dos nossos patriarcas, que foi a emuná, que era uma fé obediente, uma fé que é uma confiança, uma fé que é uma educação que se aprende. Ou seja, a diferença, quando se usa a palavra fé nas Escrituras, embora a palavra fé, seja traduzida de forma universais, estas possuem significados diferentes em algumas culturas, que nós vamos mencionar: a cultura hebreia, a cultura bíblica e a cultura grega. Porque qual é a diferença? A cultura hebreia foi a cultura que viveu, que experimentou. A cultura grega foi a cultura da teologia, que estudou. A cultura dos crentes que não foram testemunhas oculares, somente ouviram falar, somente estudaram sobre a fé, estudaram sobre o povo de Deus, mas não eram parte do povo de Deus, em sua maioria. Já os hebreus, eles falavam do que viviam, do que experimentavam, do que podiam demonstrar. Isso é emuná. Há uma diferença entre você falar do que você pensa e de falar do que você vive. Há uma diferença. Por isso que a fé não se trata do que eu sei, do que eu conheço, mas do que eu posso demonstrar, daquilo que eu posso dar evidências em minha vida. Por exemplo, tem muitas pessoas que dizem concordar com determinados mandamentos das Escrituras. Aí eu concordo com isso, eu concordo com aquilo. Aí perguntamos: você pratica isso? Não. Então você não tem fé nesta área. Eu só tenho fé na área que eu pratico, na área que eu exerço, na área que eu tenho frutos. Esta é a área que eu tenho fé, porque a fé emuná não é infrutífera. A fé emuná não está preocupada com o que eu sei, mas com o que eu posso demonstrar com uma atitude. Ontem eu vi uma publicação de uma intercessora amiga, uma amiga da nossa família, e ela publicou o seguinte, que eu achei interessante a frase que ela publicou, que a crença é uma convicção interior.
A crença é uma convicção interior. A fé é uma ação exterior. A fé se trata muito mais das minhas atitudes, das minhas ações, dos meus frutos, do que simplesmente uma convicção interior. Por exemplo, Jesus caminhou sobre as águas. Houve um dos discípulos que pediu ao mestre: Mestre, se és tu, manda para que eu também possa caminhar sobre as águas. E Jesus falou: Vem, Pedro. E Pedro começou a caminhar sobre as águas, sobre a palavra, sobre a instrução, sobre o que o mestre ordenou. Pedro usou uma fé porque obedeceu. Pedro obedeceu. E muitas vezes usamos essa passagem para dizer que Pedro foi um homem incrédulo, porque submergiu nas águas, porque se afundou. E pegamos essa parte dessa experiência sobrenatural de Pedro para colocar Pedro como um homem sem fé. Mas no barco tinham outras 11 pessoas que nem ousaram caminhar. No barco tinham outras 11 pessoas que estavam com medo, que estavam tentando raciocinar como é que Pedro estava conseguindo caminhar sobre as águas. Porque se estava difícil o mestre caminhar sobre as águas, quanto mais o estudante caminhar sobre as águas. Isso que era profundamente uma reviravolta na mente dos discípulos. Por quê? Porque Pedro aplicou a confiança no mestre, na palavra que saiu do mestre. A palavra, a autoridade do mestre para com esse discípulo chamado Pedro era superior do que as autoridades da física, da química, da ciência, que diziam, que lhe ensinaram a lei da gravidade, a lei entre pesos, massas. Por que muitos milagres não operam em nossa vida? Porque estamos debaixo de julgos de mestres incrédulos, que nos ensinaram as ciências como limite para Deus. E a ciência não é limite para Deus. Assim também como a própria teologia. A teologia não limita Deus. Muitos dizem que a sua teologia não lhes permite hoje falar em línguas. Não lhes permite hoje orar pela cura de enfermos. A sua teologia não lhe permite, por quê? Porque isso só operou no passado. Por causa das teologias, estão vivendo uma fé fria. Uma fé seca, sem vida. Estão vivendo uma fé baseada no convencimento humano, levando as pessoas a argumentos para crer no Messias. E o Messias não precisa de que ninguém argumente sobre ele. Porque para o Messias os sinais são suficientes. Os sinais, quando se diz é chegado o reino de Deus, nós podemos entender como é chegado o sistema educativo do reino. Mas também entendendo que é chegado o sistema que opera maravilhas, sinais e maravilhas. É o sistema que tira as pessoas das suas prisões mentais, emocionais, culturais.
para elevá-las aos pensamentos de Cristo, a uma vida de fé sobrenatural. O sobrenatural não deveria ser sobrenatural para nós. O sobrenatural deveria ser o normal do reino de Deus para nós. Assim como foi com o povo hebreu no Egito, os milagres eram diários. Hoje nós vemos pessoas fazerem tanta coisa para poder, quando tem um milagre, como se fosse algo tão surpreendente. E nós vivemos milagres todos os dias, a cada dia temos milagres. Só precisamos aprender a ver esses milagres. E nesta manhã eu declaro que os teus olhos, que os nossos olhos serão abertos para ver o sistema educativo do reino. Que nesta manhã se rompe todo sofisma, todo padrão de mente, de emoção, todo padrão místico, toda fortaleza mental, espiritual, genética, que impedia de ver a manifestação do reino nesta hora, se anula e cancela pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E declaro que o Espírito Santo nesta hora visita a sua vida, visita a sua casa, a sua família, assim como visitou a família de Cornélio, onde a igreja dos gentios nasceu. Não eram judeus, mas buscavam o Deus dos judeus. Não guardavam os 613 mandamentos da lei mosaica, mas esse mesmo Deus escolheu a família de Cornélio para levantar um altar, para levantar uma casa, para levantar uma escola, para levantar uma igreja. Encheu esta família com seu espírito, trouxe salvação, redenção, libertação. E foi um ponto de apoio para o evangelho que Paulo pregou entre os gentios. Aleluia! Portanto, o que se trata a fé? Vamos aqui para o versículo 1 de Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é uma versão muito conhecida, versão Almeida. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Aqui está falando da fé emuná ou da fé pistis, que é crença. Recorde que entre os hebreus não há crença. A crença é um tipo de idolatria entre eles. Porque uma pessoa pode desenvolver crenças pessoais fora de uma realidade, fora de uma verdade. E a fé, ela não nega a realidade, a fé, ela não nega a verdade, pelo contrário, ela confirma a verdade. Ela confirma a realidade, mas a fé, ela tem poder de mudar toda e qualquer circunstância e realidade. A fé não nega a realidade, mas tem poder de mudá-la e ajustá-la com a verdade de Deus. Ou seja, a fé não é uma crença. Não se trata do que eu creio. Se trata se eu obedeço. Se eu obedeço, eu verei milagres. Se eu obedeço, eu verei maravilhas.
Muitas vezes estamos influenciados pelos pensamentos gregos. E isso tem nos impedido de operar na fé sobrenatural do Messias. Esses dias atrás estivemos estudando com a profeta Lúcia esse texto de Hebreus 11:1, no qual me deixou muito surpreso a tradução desse texto original no grego, que diz: pois a fé uma hipótese das coisas que se esperam. Olha como está no grego. A fé é uma hipótese. Nas nossas versões hoje já está um pouco melhorada. Fala que é a certeza, graças a Deus. Mas no contexto grego diz que a fé é uma hipótese. Hipótese é algo que pode ou não acontecer. Eu estive a meditar o que era hipótese, fui pesquisar aqui sobre o significado, as definições dessa palavra. E esse prefixo hipo, da palavra hipótese, porque a hipótese é um prefixo com um verbo, com um sujeito. Hipo é um prefixo que pode significar uma ação diminutiva, inferior, menor, carente. Hipótese. Tese é uma teoria, um argumento. Eu também estive pesquisando sobre isso e eu quero trazer isso à luz dos significados em nosso idioma. Embora eles não são bíblicos teoricamente, mas nos servem para trazer explicações. Hipoteses, uma pequena tese, ou que precede uma tese. Tese é um argumento que o estudante constrói ou forma para defender o seu pensamento quando for questionado. O que é uma tese? Não é a tese que simplesmente vai me trazer aprovação. Não é a tese. A tese é somente uma proposição. A tese é simplesmente um argumento montado caso eu seja questionado, caso eu seja interrogado por alguém, eu saiba defender a minha fé. Isso é uma tese. Então, uma hipótese pode também significar não só esse prefixo, né, diminutivo, mas também como um radical que fala de uma concordância de palavras. Hipoteses. Ou seja, sem entrar muito na questão da gramática, para não sair do foco. Mas veja bem, para os gregos, a fé é uma hipótese. É uma pequena proposição ou um argumento para defender a sua tese, para defender o seu pensamento.
É como se fosse algo que eles deviam se apoiar para defender o seu pensamento caso fossem questionados. Para o grego isso é fé, a hipótese. E o que é que nós entendemos que a escola grega, né, o pensamento grego se apoia nas crenças. Eu crio as crenças como essa tese, como este argumento para me apoiar caso eu seja questionado, caso eu seja colocado à prova. Só que isso não é a fé no pensamento hebreu. Essa não é a fé emuná. Porque eu não preciso raciocinar nada. Eu não preciso entrar na sala de aprovação com nenhuma tese, somente com a confiança naquele que me mandou entrar, naquele que me chamou. Por isso que o Espírito Santo fala no Evangelho dizendo: não estejam solícitos, ansiosos com o que haveis de falar. Porque nesta mesma hora vos será dado pelo Espírito Santo as palavras que vocês devem falar diante das autoridades, dos magistrados, diante daqueles que vos interrogarem. Ou seja, a fé, emuná, que operou nos antepassados, operou através do Espírito de Deus, não da sua razão, não do seu intelecto, não das suas capacidades científicas, facultativas, enfim. Pronto, já se derrubou o muro do sofisma. A Bíblia diz em Hebreus 11:8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Abraão podia ter se parado diante de Deus e ter dito: Senhor, me diz aí, para onde é que eu vou? Me diz aí, Senhor, qual é a casa que eu vou? Senhor, nesta casa tem quantos quartos? Senhor, nesta casa tem garagem, tem carro? Senhor, vai ter emprego? Senhor, eu vou ganhar quanto? Abraão, por ser o pai de uma cultura hebreia, no qual deu origem ao Messias, ele aplicou a fé emuná, que confia, que obedece na autoridade que está lhe dando instruções, que está lhe guiando, sem raciocinar demais. Porque muitas vezes não avançamos porque queremos saber exatamente como é que vai ser. Ah, se eu não entender 100% eu não caminho. Então você não está caminhando na fé, você está caminhando nos seus argumentos, no seu próprio entendimento, na sua própria capacidade. Isso é humanismo. Humanismo é querer fazer que o homem tenha o domínio sobre as circunstâncias. E sobre as circunstâncias está o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Portanto, a fé para nós não deve ser uma hipótese, um argumento criado para defender caso seja questionado. Jesus foi questionado por muitos fariseus, por muitos doutores e mestres da lei. E Jesus, qual foi a resposta que Jesus deu a eles? O que Jesus deu a eles foi uma outra pergunta. Vocês querem saber com que autoridade eu estou ensinando? Pois eu também quero saber de vocês, se o batismo de João era do céu ou era dos homens.
Eles ficaram calados. Pois tampouco vou dizer para vocês com que autoridade faço tais coisas. Ou seja, não temos que dar resposta para quem questiona, para quem pergunta, para aqueles que querem simplesmente nos colocar à prova. Por quê? Porque não serão os nossos argumentos que vão fazer a diferença. O que vai fazer a diferença são as nossas atitudes. É o nosso caminhar em fé obediente. Ainda que eu não entenda como é que vai ser o dia de amanhã, eu sei que aquele que me chamou é fiel e que cuida de mim e que me provê a cada dia o meu sustento, o meu alimento, a minha proteção, a minha saúde. Aleluia! Portanto, precisamos identificar essas características dos patriarcas, dos pais da fé, porque esta mesma fé operou no Messias, não só porque ele era o Messias, o Filho de Deus. Abraão também conseguiu obedecer sem entender. Certa vez, aqui vai contar também, aqui no versículo 17, o livro dos Hebreus, que é o livro do testemunho do Espírito. Versículo 17 diz assim: pela fé ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebeu a promessa ofereceu seu unigênito. Abraão operou aqui na fé, que é a crença, que é o argumento. Ou Abraão operou na fé obediente, na fé que confia em Deus, não nas suas capacidades, nos seus argumentos. Qual pai teria a capacidade de ir oferecer o filho como oferta em sacrifício, se este pai não confiasse mais em Deus do que nele mesmo? Então, a Bíblia diz que Abraão ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque até dos mortos. Por quê que Abraão tinha esta fé? Porque Abraão já havia experimentado a ressurreição. Quando Deus lhe chamou para lhe fazer um pacto, a Bíblia diz que lhe caiu um sono profundo. Abraão morreu e ressuscitou. Para então, o espírito da ressurreição está dentro dele, que é o unigênito. Versículo 19. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Veja só agora Isaque. Isaque abençoou as suas gerações, abençoou seu filho Esaú, seu filho Jacó, pelas coisas futuras. Olha o que é que a fé faz. Ai, Senhor, não vou abençoar Jacó, porque Jacó está aqui se passando por um filho que não é. Não, eu vou abençoar em obediência aquele que Deus trouxer o cordeiro, o guisado, aquele que vinha a mim primeiro, porque isso foi o que o Senhor me disse, que o primeiro será abençoado com a bênção da primogenitura. Então Isaque simplesmente obedeceu. E aí muitas pessoas ficam confusas com este mover profético, porque Deus é profético. Deus
se relaciona profeticamente, fala profeticamente. Isso causa uma confusão em pessoas que são racionais demais, que querem tudo no literal. Que estão na escola de Nicodemos, antes do novo nascimento. Senhor, eu quero nascer de novo, mas como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Nicodemos, sai do literal, entra no simbólico, no profético. Porque o ventre não é o ventre natural, mas é um ventre espiritual, que representa uma casa, uma escola, uma família, um ambiente de educação, que vai te reformar a sua mente, que vai fazer uma reengenharia na sua mente, que vai tirar tudo aquilo que está construído de forma errada, todo sofisma, todo pensamento anti-Deus que se opõe à revelação de Cristo, à graça do Evangelho. Tudo aquilo que a escola do humanismo te ensinou. Porque o apóstolo Paulo disse que não se gloriaria na sua força, mas na sua fraqueza. Porque Deus escolheu as coisas pequenas, vis, desprezíveis deste mundo para confundir as fortes, para confundir as sábias, para confundir as que são. Aleluia! Ou seja, o profético é um assunto de obediência. O problema é que nos ensinaram o profético na ordem errada. Porque eu não tenho um ato profético para liberar algo no espiritual. O profético é um assunto de obediência. Aquilo que Deus já fez no espiritual, o profético traz ao natural, o profético traz à existência, o profético traz simplesmente ação que legaliza. Por que muitas pessoas ficam sem entender que é isso, que vocês usam símbolos, vocês pegam óleo, ungem, vocês oram com fotos, vocês se movem nessas esferas simbólicas. Você sabe por que fazemos isso? Porque somos proféticos. E o profético é um assunto de obediência. Nós fazemos aquilo que Deus já fez no céu e está simplesmente esperando que nós, em obediência, tomemos posse e atuamos em fé, obediente, sem questionar, porque através de nós, Deus vai liberar, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido. Muitos milagres ainda não têm sido desatados sobre a sua casa, sobre a sua família, por conta da sua falta de fé. Porque Jesus mesmo nos disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Decida hoje obedecer a Deus e desatar os milagres na sua vida. Hoje em dia já não se tem mais ousadia em fé para orar pelos enfermos, para liberar palavras de bênção, para poder liberar palavras de poder, palavras de autoridade. Por quê? Porque a igreja está muito hipotética. Está muito cheia de sofisma, cheia de razão. Isso é impossível, humanamente falando. A minha intelectualidade não me deixa pensar de que essa realidade pode mudar. Temos que deixar de ser tão cabeções e passar a ser filhos obedientes ao Senhor. E caminhar profeticamente. Temos que ser filhos que caminham em fé, em emuná. Pela fé, Isaac abençoou as suas gerações no que se refere a coisas futuras. Não, eu só abençoo meu filho, eu só abençoo a minha filha, se eles fizerem o que é correto. Isaac foi mais profético, abençoou
porque ele viu o futuro. Versículo 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, abençoou dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. O homem próximo à morte ainda está abençoando e adorando. Isso aí não é para gente que tem crença. Uma pessoa morrendo perto da morte está pensando: quem eu vou abençoar? Como é que eu posso adorar o meu Deus? 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Ou seja, José, que estava no Egito, sabia que a palavra do Senhor, que lhe assegura o cumprimento, não iria lhes deixar ali para sempre, mas que eles sairiam daquela terra do Egito e que iriam se estabelecer na terra da herança, que é Canaã, terra que mana leite e mel. Então José declarou para os seus filhos, para o seu povo, o qual Moisés deu cumprimento a esse juramento, dizendo: quando eu morrer, não deixe os meus ossos no Egito, mas me tirem daqui, para que eu seja sepultado com meus pais, para que eu também vá à terra da herança. Versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Moisés nasceu, o libertador, o legislador. Nasceu em um tempo de perseguição, em um tempo de fúria sobre o povo de Deus. Mas os pais de Moisés não temeram a fúria, não temeram a perseguição, antes temeram a Deus e guardaram a criança por 3 meses. E não obedeceram o decreto de um rei sobre um território. Aí tem muitos legalistas que dizem: não, eu sou uma pessoa que obedeço à lei. Importa obedecer a Deus antes que os homens. Ainda mais se esse homem tiver uma motivação errada, se tiver uma sentença, um decreto, uma legislação errada, corrupta, ante Deus. (, 24 diz: pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés se esvaziou dos seus títulos, da sua vestidura egípcia. E muitas vezes, nós, filhos de Deus, queremos estar na igreja com o status que o mundo nos deu. Ah, o mundo me fala que eu sou doutor, que eu sou mestre, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, desse sistema egípcio. Não, eu sou filho do Eterno, eu sou filho de Deus. Não há título que essa terra venha me dar, que venha substituir ou que venha sobressair o título que Deus me deu, a identidade que Deus me deu de filho. Porque o próprio Deus nos diz, assim como diz com Jesus: tu és o meu filho amado, hoje te gerei. Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter um gozo do pecado. Moisés não tinha hipótese, Moisés não tinha crença, Moisés não queria um argumento que viesse fortalecer a sua fé, porque ele confiava em Deus, não nos argumentos. 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, ou seja, a Moisés foi revelado as marcas de Cristo.
que aquele pequeno processo que ele estava passando não era um processo por conta de desobediência, por conta de pecado. Esse é o maior engano que as trevas tentam colocar em nós, filhos de Deus. É que nós estamos passando por dificuldades por conta do nosso pecado, por conta da nossa desobediência, por conta disso, por conta daquilo. E não porque nós somos a genética e nós somos aqueles que carregam a marca de Cristo. Então ele se recusou, porque teve por maior riqueza as marcas de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Versículo 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Não estava dizendo que ele viu o invisível. Nós não temos poder de ver o futuro. Aqui diz que estava como vendo. Mas em que Moisés estava apoiado aí? Na Emuná. Porque ele estava confiando e obedecendo aquele que lhe chamou. Diz que 28, pela fé celebrou a Páscoa, o Pessá, e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Versículo 31, até Raabe operou na fé. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias, os Sheliá, os emissários, os apóstolos do Senhor. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo. Aqui diz o apóstolo Paulo, faltar-me-ia tempo. Se eu falasse aqui de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Era necessário fazer um outro capítulo ou até mais, para falar de todos esses homens de fé, os heróis da fé, que todos operaram em emuná e não em crença, não em pistes, em emuná, em confiança, em obediência. Mas já estamos encerrando, veja só. Os quais pela fé venceram os reinos, praticaram a justiça, ou seja, nós pela fé vencemos o reino, os reinos, os sistemas que operam neste mundo, dos principados das trevas, das potestades das trevas, ainda que se pensem, ainda que se achem inteligentes, ainda que se achem sábios e entendidos, diante de Cristo são nécios e ignorantes, porque Cristo já os despojou, já tirou seus argumentos, já tirou as suas forças, já tirou tudo aquilo que eles confiavam e expôs publicamente ao ridículo. Alcançaram as promessas e fecharam as bocas dos leões. A nossa fé fecha a boca dos leões. A nossa fé vence reinos. A nossa fé pratica justiça. São as características da fé dos nossos patriarcas. Vence reino, pratica justiça, fecha a boca do leão. Apagam fogo. Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Veja só as características. Da fraqueza tira força. Tem muitas vezes que a gente fala assim, eu não tenho força nem para caminhar daqui até ali. Se você for na sua própria força, você realmente pode não chegar. Mas se for Deus que está mandando você ir, vai, porque as suas forças serão renovadas, porque você vai ser renovado e subirá com asas como águia. Aleluia. Ai, Senhor, mas eu não tenho recurso para chegar até ali. Se Deus te mandou ir, Deus vai prover os recursos, Deus vai trazer as conexões, Deus vai fazer com que você chegue até lá, porque Deus garante o cumprimento do que Ele promete.
Porque fé não se trata de eu entender, se trata de eu obedecer. Se Deus me manda e eu obedeço, Ele garante o cumprimento. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Ou seja, tiraram forças da fraqueza nas batalhas. Puseram em fuga exércitos de estranhos. A nossa fé põe em fuga exércitos de estranhos. Pode ter um exército de inimigos tramando contra nós. Quando nós obedecemos a Deus, os planos do maligno são desfeitos. Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai e obedecer. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao maligno, ao diabo, e ele fugirá de vós. O que a palavra resistir significa manter-se parado no que Deus disse, manter-se na posição firme, sem se mover para a direita, para a esquerda, simplesmente ficar parado, esperando que o teu Deus te dê a vitória. Aleluia! Aleluia. Versículo 35 para encerrar. E aqui eu vos deixo uma meditação profética. As mulheres, vejam só as mulheres, Deus tem um mistério com essas mulheres. As mulheres receberam pela ressurreição, o que elas receberam? Pela ressurreição. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aqueles que estavam tidos como mortos, aqueles que estavam mortos para o sistema, aqueles que estavam mortos nessa terra, as mulheres receberam. Qual foi a primeira mulher que recebeu a evidência da ressurreição? Maria, Míriam, que significa aquela que venceu a amargura, aquela que venceu a tristeza, aquela que decidiu reunir as suas forças, ainda que estava com dores de parto, para dar à luz e começar a ver uma outra dimensão da perspectiva de vida. Aleluia. Porque a sua dor estava produzindo vida. Aleluia. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. É tempo dos mortos ressuscitarem. Tudo aquilo que estava morto na sua vida, todo sonho, todo plano que Deus plantou e que morreu pelas circunstâncias, pelos processos. Deus nesta hora está trazendo o espírito de ressurreição e vida sobre você e a sua casa. Senhor, glória a Deus. Porque a nossa fé não pode morrer. A nossa confiança em Deus não pode morrer. Deus nos sustenta diante dos processos dolorosos, difíceis, para que a nossa fé não seja abortada, não seja cancelada, não seja colocada à prova, ainda que passemos por circunstâncias difíceis nesta vida, todavia nos mantemos de pé, porque Deus nos sustenta com a sua destra poderosa. Amém. Aleluia. E uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. A fé produz vida, ressurreição. Porque ao passo que eu obedeço a Deus, mortifico a minha carne. Onde é que está a carne? A carne está aqui, ó. Toda lógica, toda razão. Quando eu mortifico a minha carne, eu obedeço a Deus. Aleluia. É interessante, outro dia eu estive ouvindo um documentário acerca dessas atividades cerebrais. E no que se refere à questão da lógica, a parte lógica do cérebro fica aqui na frontal,
Aqui se encontra a parte emocional e aqui a parte do subconsciente. Na parte da nuca atrás, essa é a parte lógica do nosso cérebro. E o documentário dizia que as crianças, elas não têm isso definido, porque a lógica vai sendo desenvolvida na medida do seu crescimento. Por isso que um adulto jamais deve dizer para a criança, não faça isso. Porque ela vai ter dificuldade de compreender o que ela não deve fazer, porque a criança está sujeita a obedecer o comando, sem questionar, sem raciocinar. Se você disser para uma criança, não pule de um muro, corre o risco dela pular o muro, porque ela não entendeu o não, ela simplesmente entendeu, pule. Um adulto já tem essa atividade cerebral muito mais desenvolvida para poder questionar, raciocinar. Então o adulto consegue entender, não pule. Então ele para. Então o documentário dizia, para uma criança que está sobre um muro e que você quer pará-la, você não deve dizer não pule, porque ela não tem atividade cerebral para questionar. É melhor você dizer, fique parado. Dê um comando do que ela deve fazer e não do que ela não deve fazer. Eu achei isso interessante porque realmente quando a Bíblia diz sejam como crianças, está falando de ser um coração capaz de confiar, de obedecer sem questionar. A criança tem essa pureza e muitas crianças o que precisam simplesmente são uma instrução adequada, uma educação correta. Porque a criança está disposta, está sujeita, está com a predisposição para obedecer. Já um adulto já raciona demais, já quer calcular, já quer fazer as contas, já quer colocar na balança. E acaba não colocando a obediência em sua prioridade. A fé emuná é uma obediência em Deus, ainda sem ver resultados, mas uma obediência em Deus, uma confiança em Deus. Se Deus te chamou, Deus te sustenta, Deus te provê, Deus te ajudará a alcançar metas, objetivos, propósitos. Portanto, o maior plano que nós podemos traçar, é o plano de obedecer a Deus. Não estou dizendo que nós não devemos exercitar as nossas faculdades, as nossas habilidades de planejar. Mas a Bíblia diz, o homem faz planos e a resposta vem do Senhor. É melhor dizermos assim, Senhor, me diz qual é a tua vontade. Senhor, me diz qual é o teu plano. Porque eu quero obedecer, Senhor. Eu não quero gastar tempo fazendo um plano, fazendo coisas, para que depois o Senhor possa vir dizer que não é a tua vontade. Primeiro, Senhor, me revela a tua vontade para que eu obedeça. E ao obedecer, eu sei que eu terei garantido todas as promessas. Aleluia. Amém? Então hoje aqui já estamos encerrando essa porção que o Senhor nos traz a compartilhar hoje, as características da fé dos patriarcas. A Bíblia diz em Mateus capítulo 1, versículo 1, quando está falando da genealogia, da genética de Jesus, fala que Jesus é filho de Abraão e filho de Davi. Ou seja, a fé que o patriarca Abraão operou, também operou em Jesus. Embora Jesus tenha alcançado maiores níveis, porque esta é o curso das coisas, né? Aqueles que começaram a abrir um caminho para que outros possam alcançar maiores resultados, possam ir mais longe.
Então, para concluir a mensagem hoje, nós não devemos ter uma fé que questiona, uma fé que quer se apoiar na lógica, nos argumentos, nas teses, na hipoteses. Precisamos ter uma fé disposta a obedecer e a confiar em Deus. Esta fé nos trará as verdadeiras manifestações de Deus, as verdadeiras respostas. É a fé emuná, a fé que se educa, a fé que se prepara para ver milagres, sinais e maravilhas. Nós não devemos sair orando pelas pessoas sem que Deus nos mande orar. Muitas vezes ficamos frustrados. Voltamos como Pedro, daquela pesca que passou a noite toda e não pescou nada. Por que Pedro não pescou nada? Porque Jesus não mandou ele ir. Não havia mandado ele ir ainda. Pedro podia ter passado aquela noite na vigília e ter falado: Senhor, eu quero uma palavra para que o Senhor me mande. Ainda que eu seja profissional, ainda que eu sei fazer o que eu sei fazer. O problema é esse, muitas vezes nos tornamos profissionais e deixamos de depender de Deus. É tempo de voltar a depender do Senhor, a ter uma fé disposta a obedecer a Ele, a confiar nele. Então Pedro voltou sem pescar nada, voltou, já estava triste, lavando as redes. Aí o mestre vem, sobe na popa do barco e diz: Pedro, volta ao mar e lança a rede. Então Pedro diz: sobre esta palavra, antes eu não tinha palavra, mas agora eu tenho palavra. Uma coisa é você caminhar sem uma palavra, outra coisa é você caminhar com a palavra. Uma coisa é você fazer algo somente pela emoção, outra coisa é você fazer algo debaixo de uma palavra profética, de uma palavra de Deus que te assegura o cumprimento. Ou seja, você quer viver os milagres? Você quer viver o poder de Deus na sua vida? Então, antes de sair correndo, pregando, orando pelas pessoas, gasta tempo orando e buscando em Deus uma palavra, um decreto, uma sentença, porque quando Deus te der a sentença, o decreto, você só vai notificar e só vai dizer que se cumpra em um nome poderoso de Jesus. Porque o Deus, a Bíblia diz que nenhuma palavra que sai da boca do Senhor voltará vazia, sem que dê o seu fruto, sem que se cumpra, sem que dê resultados. Aleluia! Nós não temos uma crença, nós temos uma emuná, uma fé que está disposta a obedecer e a confiar em Deus. Essas são as características da fé dos nossos patriarcas, do nosso Messias, e que também deve operar em nós. Hebreus capítulo 5 diz que Jesus aprendeu a obediência, aprendeu a fé. Nós precisamos também aprender a obedecer a Deus, sem argumentar, sem questionar. Senhor, mas se eu fizer isto, como é que vai ser, Senhor? Sai desses pensamentos de crença e vive uma fé genuína. Tem gente que diz que confia que Deus lhe sustenta, mas na verdade confia no que tem, confia no que ganha, não confia em Deus como seu provedor. É tempo de obedecer, tempo de confiar em Deus, para colher o fruto da fé,
para colher o cumprimento das promessas feitas aos nossos pais na fé, aos nossos patriarcas, tudo aquilo que o Messias conquistou por nós, que é nosso direito legal e que muitas vezes não estamos desfrutando, porque necessitamos renovar a mente, tirar os padrões que nos levou a duvidar e aplicar a nossa vida em obediência a Deus. A Bíblia diz que Deus quer obediência mais do que o sacrifício. Vamos obedecer ao Senhor. Essa é a palavra que eu compartilho com todos os nossos amados seguidores, estudantes, amigos. É uma palavra de bênção e de ensinamento nesta manhã. Que vocês tenham um domingo abençoado, uma semana abençoada, possam meditar nesta palavra, possam revisá-la uma vez mais e, sobretudo, que vocês possam obedecer a Deus e confiar em Deus, não confiando nos seus próprios argumentos, porque aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel. É tempo de agradecer ao Senhor, porque Deus está nos trazendo maravilhas, milagres a cada dia, cada dia. Que o Senhor vos abençoe grandemente, que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor seja sobre cada um de vocês. Shalom, shalom.